Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida neste dia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Irmão, observe essa parábola, ao qual Jesus vai contar para uma multidão. E já o mais interessante é que ao pé de Jesus ali havia uma multidão ouvindo. A Bíblia ela não vai nos relatar que tipo de pessoa estava ali ouvindo Jesus naquele momento. Mas quando nós começamos a entrar nesta passagem, vamos ver Jesus falando que um semeador saiu a semear. E aqui eu já vejo que esse semeador era o próprio Jesus. Ele estava falando dele mesmo. Um único semeador saiu a semear. E quando nós vamos aqui nos aprofundando nesta passagem, nós vamos ver que o semeador ele vai semear esta semente em diversos terrenos diferentes. Nós não sabemos quais os tipos de pessoas que estavam ali aos pés de Jesus. Porque hoje, nos nossos dias, quando nós anunciamos, quando nós pregamos, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, muitos ouvidos estão atentos a ouvir esta palavra, mas poucos corações a absorvem. Então, naquele tempo, Jesus pregava a uma multidão. E observamos que ele vai dizer que uma parte da semente cai pelo caminho, outra vai cair no meio das pedras, outra vai cair ali no meio dos espinhos, outra vai cair em terra boa. E cada um deste tipo de solo vai ter uma reação diferente com a semente. Porque quando a palavra de Deus nos é pregada, a cada coração ela reage de uma forma diferente. A cada tipo de pessoa ela vai trazer uma forma diferente de ser absorvida. Umas vão absorver, mas rapidamente já vão esquecer. Outras vão absorver, até vão se alegrar, mas também logo depois já vão deixar de lado, porque não tem raiz, não consegue absorver uma palavra, vinda do próprio Jesus de uma forma completa. Outros até vão ouvir, vão se alegrar, vão levar aquela palavra, mas quando vem a adversidade, quando vem ali o sufocar, quando vem a aflição, as tempestades, elas também vão deixar aquela palavra de lado, vão começar agora a olhar para aquilo que está à sua volta e vão esquecer da palavra de Deus. Mas tem aquela parte ao qual Jesus vai dizer que
vai se atentar para a palavra de Deus e vai absorver. Então, no meio aqui desta multidão que ouvia Jesus pregar, Jesus sabia que a maioria não guardaria as suas palavras. Jesus sabia que a maioria não iria absorver a sua palavra da forma que deveria. E quando nós vamos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que a intenção de Jesus, através da sua pregação, através da sua palavra, é que eles pudessem compreender e que os vossos corações pudessem absorver e assim eles serem convertidos e através dessa conversão eles pudessem ser curados pela palavra de Deus. Como assim curados? Sim, curados, porque grandes são os males que este mundo nos oferece, grandes são as coisas que o mundo nos impõe, que coloca dentro de nós, e isso nos torna enfermos, isso nos torna inchados. E Jesus, com a sua palavra, veio para nos curar, para nos sarar, para nos tornar uma nova criatura, para que a velha criatura, morra e o novo homem nasça. Para isso, a palavra de Deus precisa ser absorvida. E se nós não absorvermos, então nós vamos ser como esta maioria ao qual Jesus pregava, e ao qual ele vai comparar a um tipo de solo. Uns, como um solo à beira do caminho, que rapidamente as aves comem a semente, que é a palavra. Outros, que estão ali, é um solo todo pedregoso, cheio de pedras, um solo ao qual a semente não consegue germinar da forma que deveria. Outro solo cheio de espinho, aonde a palavra até nasce, aonde a palavra é absorvida, mas quando vem ali a primeira dificuldade, então ela já morre, ela não consegue brotar. Mas Jesus também diz que quando uma semente cai em terra boa, esta semente ela vai brotar, ela vai germinar e ela vai dar frutos. E olha que interessante, embora Jesus estivesse pregando para uma multidão, ao qual ele sabia que a maioria não iria absorver, ao qual a maioria não era uma terra boa, Jesus não deixava de pregar, Jesus não deixava de anunciar a tua palavra, o teu evangelho, porque, embora a maioria não recebesse a sua palavra, ali no meio, Jesus sabia que também havia um solo bom, havia também uma terra boa. Embora pudesse ser a minoria, ali no meio ainda tinha uma terra boa. E esta terra boa, quando a sua palavra, quando a sua semente fosse lançada, ela daria frutos. Só que quando esse fruto ele dá, observe que a palavra do Senhor que vai dizer que ele dá 1 a 100, outro a 70 e outro a 30. Quer dizer, embora muitos não absorvam, aquela semente, quando ela era absorvida, quando a palavra de Deus era absorvida e dava frutos, aquele fruto compensava aquelas pessoas que não recebiam a palavra. A pessoa que recebia a palavra de Jesus no meio daquela multidão, ela compensava as demais que não recebiam. Porque a palavra diz que ela daria frutos 1 por 100. Quer dizer, uma semente valeria por 100. Uma semente valeria por 70. Uma semente valeria por 30. Então observe, embora fosse minoria aqueles que receberiam a palavra do Senhor, quando ela germinasse, ela iria dar tanto fruto no meio daquela multidão, ou no meio da onde ela fosse germinada, que ela compensaria aqueles que não ouviram, aqueles que não conseguiram absorver a palavra de Deus no meio da pregação de Jesus. Por isso Jesus não deixava de pregar ou de anunciar. O que eu vim trazer para você neste dia?
eu e você também. Não podemos deixar de anunciar, não podemos deixar de pregar, de falar do amor de Jesus Cristo. Porque quando Jesus pregou e anunciou, embora fossem parábolas, e ele dizia, nem todos vão compreender, nem todos vão absorver, mas a intenção verdadeira era que eles pudessem compreender com o coração e se converterem, e assim todos serem sarados e curados por Jesus. Porque quem cura é Jesus. Quem cura é a palavra de Jesus. Quem cura é o Evangelho de Jesus. É cura para ansiedade, cura para depressão, cura em enfermidades que às vezes o médico não dá conta. É Jesus curando. É Jesus curando no espírito. É Jesus curando na carne. Mas o principal objetivo de Jesus era curar o espírito, era converter os corações, ao qual ele mesmo disse que estavam endurecidos. Então que assim, eu e você possamos anunciar e continuar pregando a palavra de Deus. Porque quando uma única semente cair em terra boa, embora a maioria possa não receber a palavra, quando aquela semente germinar e der frutos, a palavra do Senhor diz que é 1 por 100, 1 por 70, 1 por 30. Ela vale por aqueles que não deram ouvidos. Ela vale por aqueles que não quiseram dar ouvidos à palavra de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que esta palavra possa falar mais ao teu coração. Por 7 dias nós estaremos aqui trazendo as parábolas de Jesus, conforme o querer do Senhor, conforme a vontade dele. Não sei qual vai ser a parábola de amanhã, mas que neste dia o Senhor possa falar ao teu coração através desta parábola. E assim, faça o compromisso comigo. Durante 7 dias nós vamos trazer aqui 7 parábolas do Senhor. E tenho certeza que assim como ele falou comigo, também falará contigo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de cada um.